Oi galerinha, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 5 competências do Enem de forma bem prática, para que vocês compreendam melhor o sentido de cada uma, tá bom? Bora lá! A redação do Enem é cobrada de acordo com as 5 competências que a banca já disponibiliza para que possa fazer a redação. A primeira competência analisa se você não cometeu erros gramaticais e se você escreveu a sua redação na modalidade culta, ou seja, na modalidade padrão da língua. Como que você escreve de forma padrão? Evitando vícios de linguagem, gírias, evitando a primeira pessoa do singular. Por exemplo, você não vai utilizar a palavra eu, no Enem, não pode, tá bom? Evitando a primeira pessoa do plural, o nós, também não pode, não utilize, tá? É importante que você não utilize nem a primeira pessoa do singular, o eu, nem a primeira pessoa do plural, o nós. Ah, Érica, então o que eu vou usar? É indicado que você utilize os indivíduos, os sujeitos, as pessoas, os seres humanos, mas não utilizem a primeira pessoa nem a segunda pessoa, não utilizem a primeira pessoa do singular nem a primeira pessoa do plural, tá bom? Como escrever na modalidade padrão da língua? Lendo, anotando, conhecendo palavras novas, construções sintáticas que são da norma padrão. É observar as palavras que um escritor ou uma escritora utiliza para fazer um artigo de opinião, por exemplo. Não sabe o significado daquela palavra? Anote a palavra e coloque o significado até que você aprenda o que significa, tá certo? Gente, a gente só adquire esses repertórios da língua padrão lendo, conhecendo novas palavras para que a gente possa utilizar e entender em quais contextos eu posso utilizar essas palavras, tá bom? É pesquisando, é lendo, anotando as palavras que você desconhece e que gostaria de usar na redação, é observando como as pessoas escrevem uma redação, um artigo de opinião, por exemplo, um livro, dentre outras coisas, que você adquire ali o seu repertório para que possa se comunicar e fazer uma redação de acordo com a modalidade padrão da língua. Vamos para a segunda competência. A segunda competência está relacionada com você compreender a proposta de redação. Aqui é preciso entender o tema, as especificidades do tema, e você não pode de maneira nenhuma fugir do tema proposto pela banca do Enem, tá bom? Gente, a segunda competência, ela é 2 em 1. Tanto eu tenho que compreender o tema e buscar meios ali para não fugir de maneira nenhuma do tema, eu tenho que apresentar um repertório adquirido durante os estudos, pensamentos de filósofos, de sociólogos, autores da literatura, repertório histórico ou geográfico, entre outras coisas. Eu já falei sobre repertório sociocultural aqui em um vídeo com vocês. É só para lembrar onde e de que maneira isso é cobrado de você. Como é que acontece esta competência na prática? Lembra que eu expliquei que você precisa de repertório sociocultural, que precisa pesquisar, anotar as frases, pensamentos de autores, de filósofos e tal, conhecimento de leis, entre outras coisas. É nesta competência que é cobrado isto de você, tá bom? Na competência 2. Um exemplo de como esta competência ela pode ser efetivada ali na prática. Suponha que você tenha estudado e você precisa estudar filosofia. Dentro de filosofia, você estudou o autor Sócrates. Você considerou ali que tem uma frase de Sócrates que poderia se encaixar na sua redação. Pronto. Você vai colocar desta maneira: de acordo com Sócrates, vírgula, abre aspas, coloca a citação, fecha aspas e coloca um ponto. De acordo com a lei número tal, você quer citar uma lei, De acordo com a lei número tal, no artigo tal,
Aí você vai citar, tá bom? Você vai citar na íntegra. Sempre citações na íntegra, coloque entre aspas, tá bom? E depois coloque um ponto e aí você começa a problematizar esta frase. Colocar a citação. Depois que você colocou a citação, você precisa explicar o motivo dela ter relação com o assunto e problematizar que deveria ser assim, como Sócrates fala. Explicar por que não acontece na sociedade. O que impede o que Sócrates fala de se concretizar? O problema relacionado com a frase de Sócrates. A relação com a frase de Sócrates e a discussão do problema é a sua argumentação. Vídeo após vídeo, isso vai ficando mais claro na cabeça de vocês. Vamos para a terceira competência. A terceira competência está ligada com o posicionamento e com a argumentação. Esta competência analisa a qualidade da sua argumentação e do seu posicionamento em relação ao tema. Exemplo. O Enem, suponha que o Enem cobre de você o seguinte. O preconceito racial é um problema que ainda no século XXI persiste. Aí você vai argumentar que o preconceito racial não existe mais no século XXI, que isto é coisa do passado? Você jamais deve ir de encontro. O que é ir de parte importante, observação. Ir de encontro é se posicionar contra o que está sendo discutido, tá bom? Ir de encontro significa se posicionar ao contrário daquilo que está sendo discutido. Ir ao encontro é se aproximar, é concordar com aquilo que está sendo dito. Ir de encontro é o contrário, tá bom? Você não concorda com aquilo que está sendo feito. Então, pronto. Você jamais deve ir de encontro, se posicionar contra o que está sendo discutido com a proposta de redação. Se a banca falou que o preconceito racial é um problema que persiste no século XXI, e realmente a gente vai falar sobre preconceito, sobre as questões raciais também neste canal, é algo muito importante de se discutir. Você vai utilizar tudo que estiver ao seu alcance, dizendo que o preconceito racial é um problema, sim, que deve ser erradicado do Brasil, colocando todo o seu repertório sociocultural para dizer que tal postura é algo que deve acabar. Argumente de forma clara sobre isto. Claro que você ainda não aprendeu a fazer isto. É só a teoria de como que deve ser feito, tá bom? Então, assim, a quarta competência, ela está ligada com a qualidade da sua argumentação. Então, se a banca cobrou aquilo de você e está falando que aquilo é uma verdade, você não vai contra ela. Você vai dizer que aquilo é uma verdade e que é preciso encontrar maneiras para que diminua aquele problema que está sendo abordado pela banca do Enem na redação. Certo? Bora lá. Pessoal, eu falei da terceira competência, que é o posicionamento e a argumentação. A banca ali vai analisar tanto o seu posicionamento quanto a sua argumentação diante daquilo que você escreveu. Vamos para a quarta competência. A quarta competência é uma competência extremamente importante. Por quê? Vai lidar com a coesão e com a coerência. Isso tem a ver com a organização de todo o parágrafo. É imprescindível organizar cada parágrafo com conectivos. O que são conectivos? São partes essenciais na escrita, principalmente na redação do Enem, para conectar as frases dentro do parágrafo e para conectar um parágrafo a outro. Isto é uma parte importante demais. Exemplo, tem uma introdução, eu fiz uma introdução. Na introdução, eu utilizei, além disso, desse modo, com isso. Vocês vão entender isto melhor quando eu estiver lendo minha redação do Enem 2015. Além de conectar as frases em um parágrafo, você precisa conectar um parágrafo a outro. Logo, você precisa conhecer definitivamente, de uma vez por todas, o que são conectivos, tá bom?
você precisa saber como utilizá-los, onde utilizá-los e quais utilizar em cada momento. Eu não vou me aprofundar aqui em conectivos, isto é uma aula. Isto está de forma bem organizada no meu curso completo de redação para o Enem. Vamos para a quinta competência, que tem a ver com a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É buscar formas de solucionar o problema abordado pelo Enem. Claro que se é um problema grande e que até hoje não for solucionado, você não vai conseguir solucionar o problema. Mas o que é que o Enem quer que você faça? Na sua proposta de redação, é que busque alternativas para que o problema seja de uma certa maneira amenizado com suas propostas, tá bom? Então, o que é que na competência 5 precisa ter na sua redação? Deve ter um agente social, né? Quem tem o poder de resolver o problema, né? Precisa ter uma ação. O que vai ser feito? Precisa ter um meio, né? Veículos por onde pode circular a sua proposta, né? Quais lugares? Na internet, nas redes sociais, isto você pode abordar. O modo, né, de execução. De que maneira o que você está dizendo pode acontecer. Você precisa também de detalhamento da ação e uma finalidade. Resumindo isso aqui que eu falei, vai ser feito por quem? Né? Que é o agente social. Como vai ser feito? Onde vai ser feito? E qual a finalidade do que vai ser feito? Tudo isto precisa estar de forma bem clara e detalhada na sua proposta de intervenção do Enem. Tamo junto? Gente, o vídeo de hoje foi para aprofundar de forma assim bem prática como as competências do Enem são cobradas de vocês, tá bom? Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.